Da escola para casa. Estamos mais uma vez aqui partilhando ideias e experiências para que você fortaleça a aprendizagem do seu filho, da sua filha, da criança que convive com você, para que ela tenha sucesso, para que ela aprenda. E está mais do que comprovado que jogos e brincadeiras devem fazer parte da rotina da escola e principalmente dos nossos lares. Eu, inclusive, como psicometricista relacional, assino embaixo que brincar é coisa séria. Nós, na escola, adaptamos já há décadas esse relacionamento com a diversão, com o lúdico dentro da sala de aula para dar mais significado e para mobilizar as experiências dentro da sala de aula. Então a gente coloca muito jogo na matemática, muito jogo na língua portuguesa. Tem até uma colega profissional que ela é especialista em ensino religioso e cria jogos online muito bacanas em diferentes temáticas da área dela. Enfim, o jogo veio para ficar. Não vamos tratar aqui a tecnologia como vilã, o celular como vilão na mão das crianças. Sim, ele é vilão sem supervisão. Isso não tem discussão. A gente não vai discutir que não dá para deixar um celular na mão de uma criança sem supervisão. Isso é fato. Não é permitido, a gente sabe que tem que ter a supervisão do adulto. E o equilíbrio, quanto tempo, a gente vai usar o quê? O bom senso. Existem muitas pesquisas relacionadas nessa temática. A criança, a partir dos 3 anos, começou a usar tecnologia, a outra não. Quem se desenvolveu melhor? As duas se desenvolveram muito bem. Então, as experiências relacionadas nessa área dizem que sem celular e com celular a criança não vai ser melhor ou pior. É uma alternativa a mais e, dependendo da família, ela não vai existir nesse momento. A família que vai dosar qual que é o momento certo do smartphone tá na mão aí das crianças. Mas jogos, falando dos jogos da internet, é uma variedade muito grande, uma riqueza, um investimento, né? Eu, desde a época da faculdade, eu tinha um professor que trabalhava numa instituição específica, né? Desenvolvendo softwares, jogos destinados à aprendizagem das crianças. Hoje em dia, isso é a menina dos olhos nas pesquisas, nas academias, e nós sabemos o quanto é uma ferramenta de aprendizagem com significado e que torna a aprendizagem prazerosa. Então, os jogos, eles podem sim fazer parte dessa rotina da casa como um pretexto para aprender. Temos os jogos de lazer e temos os jogos educativos, e é nesse ponto que eu vou me ater. Os outros, eu confesso para vocês que, apesar de ter muitos amigos, né, até minha mãe, meu irmão, que, né, gostam de jogar, né, tem aí os aplicativos inúmeros relacionados a jogos, eu particularmente não gosto. Lógico que sou obrigada a conhecer esse universo, né, como professora, oportunizar isso na escola, nos momentos de aprendizagem, e vão deixar aqui, principalmente as crianças aí que estão sendo introduzidas à alfabetização, a partir ali dos seus 4 anos, pelo bom senso, às vezes pela maturidade da criança, um pouquinho antes não faz mal para ninguém. Eu tenho uma professora amiga, a Ariane, quero até agradecer, que fez uma sugestão para vocês, famílias, de estarem acessando. Eu achei muito bacana a indicação dela, de um app gratuito, construído pelo Ministério da Educação, então altamente conceituado, não tem essa história de vírus. Baixei no meu celular, testei, e vai sim ajudar de maneira coerente no processo de alfabetização e introdução das crianças nesse universo, no mundo das letras, no mundo das palavras e principalmente nos sons das letras, que é aquilo que eu falei lá no primeiro encontro. Quem não assistiu o primeiro vídeo, que eu fiz toda uma explanação de como que ia ser esse canal, eu falei sim, a gente vai ter
um encontro específico sobre isso, mas eu já quero, falando de jogos e brincadeiras, indicar, vai estar aqui na descrição do vídeo, o nome do aplicativo, do joguinho é Grafogame, que vai trabalhar essa relação, né, a relação grafema e fonema, o símbolo com o som, de uma maneira muito intuitiva, muito fácil, não vai dar vírus no teu celular, não é pesado, ele é muito bacana e eu super indico para você jogar com o seu filho, com a sua filha, com a criança, com o seu netinho, enfim, com o seu sobrinho, né? A gente sabe que tem muitos tios, muitos avós que estão colaborando, né, nesse cuidado, porque a rotina, né, dos pais aí trabalhando, às vezes realmente não conseguiram adaptar-se para ficar. Eu sei que tá difícil para algumas crianças que estão vivendo aí, né, quase uma vida nômade, né, cada semana, cada mês numa casa, para se reorganizarem nesse período de reclusão, nesse período de isolamento social. Nós sabemos que isso é importante, por isso que esse canal surgiu, para ajudar vocês famílias a conduzirem melhor essa parceria entre a escola que entrou na casa de vocês, e às vezes vocês estão sim perdidos, querendo achar uma solução de como melhorar a aprendizagem dessas crianças, buscando alternativas coerentes, e às vezes fica uma série de orientações, uns falam isso, uns falam aquilo. Eu quero dar orientações simples, mas que você possa fazer com segurança e acredite, vai dar tudo certo. Então, vamos sim, eu não vou citar muitos porque vocês vão pesquisar e vamos colocar-se em jogos significativos aí no dia a dia das crianças e que favoreçam a aprendizagem. Agora eu vou me ater mais à temática que me favorece, que é a brincadeira. Como eu disse, brincar é coisa séria e eu sei que vocês brincam muito em casa. Não tem como estar do lado de uma criança e não brincar. A gente vai mediar essa brincadeira e a gente vai diversificá-la. E às vezes a gente acha que para brincar a gente precisa comprar muitos brinquedos e ter assim milhões e milhões aí né? Eu falo mil e mil, porque às vezes a gente vai em umas casas, né, em que a gente olha ali tem mais de tem uma carga, né, financeira muito grande investida. E tendo experiência com países vizinhos, uma vez uma amiga minha, ela tem uma prima que mora na Alemanha, e eles sempre trocando experiências de cultura, de vivência entre as crianças, e chegou próximo dos aniversários das crianças e ela tinha mandado um presente aqui para o Brasil, para os filhos da minha amiga, e quando chegou perto, né, do aniversário da filha da sobrinha dela, ela falou, eu também tenho que mandar um presente, e acabou pedindo uma sugestão, prima, eu tô sem ideia do que comprar para sua menina, e a mãe muito calma disse, se você quiser mandar uns papéis coloridos, umas tesouras, por quê? Porque criar brinquedos é a chave da questão. Aqui, né, no município de Curitiba, nas propostas pedagógicas que são oferecidas pelo município de Curitiba, as famílias criaram muito no ano de 2020 e estão criando no ano de 2021. Eu fui na casa da minha prima e lá tinham infinitas propostas criadas entre pais e filhos, e é esse o segredo. Criar brinquedos, criar brincadeiras de maneira singela, usando a criatividade. Inclusive, né, na minha formação, a gente usa materiais muito simples para fazer a mediação do profissional com as crianças. Às vezes a gente acha que para brincar tem que ter esses, hoje em dia, brinquedos extremamente tecnológicos. Não, comece indo em lugares simples como, né, reciclagem do supermercado, brincando com caixas, papéis, materiais recicláveis, limpos. É a partir daí que se constroem os brinquedos e as brincadeiras. Eu tenho um tio meu, né, um tio avô muito dedicado, que Terê tá criando carrinhos, aviões, né, para o meu primo. E é isso mesmo, é usar a criatividade, tem que ter tempo, tem que recortar, tem que ter paciência. Mas além dos brinquedos, as brincadeiras,
elas são muito prazerosas entre pais e filhos. Do que brincar? Nossa, resgata as brincadeiras antigas, né? Cinco Marias, brincar de pular corda, brincar de elástico, brincar de pula carniça, enfim, vamos resgatar as brincadeiras antigas, que de antigas não tem nada e que são maravilhosas. Vamos sim fazer bolinha de sabão, vamos fazer cabana nas nossas casas, vamos brincar de acampar, vamos usar a imaginação e a criatividade. Que nessa rotina da família tenha muita brincadeira entre pais e filhos. Que criança que não gosta de o seu pai e a sua mãe brincada se rolando juntinho no chão? Esse é o segredo. Dar prioridade para a brincadeira. Denise, mas você não disse que ia dar dicas de estudar e de rotina de estudos? Sem o tempo de brincar, isso seria em vão. Então a minha dica é que às vezes vale muito mais fazer sim a lição ali sistematizada, rápida, se você vê que não exige muito esforço, não ficar ali remoendo, fazendo a criança sofrer. Eu sei que esse canal eu dedico muito para as famílias, mas tem também professores iniciantes que eu ajudo aí a Brasil afora. Tem uma professora que eu ajudo lá de Pernambuco, que ela me disse, eu tô fazendo isso na rotina, todo dia eu leio o alfabeto. Daí eu fiz a pergunta para ela, tudo bem, você lê todo dia o alfabeto na tua aula particular, mas a criança, né, não uso nomes aqui, enfim, ela já sabe o alfabeto? Então vamos avançar. Às vezes a gente fica fazendo uma rotina muito chata de coisas que a criança já sabe. Então, se ela já sabe, a gente vai evoluir. Então, mas ela me disse assim, mas ela ainda troca algumas letras. Então, você só vai fazer a leitura dessas letras que ela mais troca na rotina, né? E vai inovar, colocando um outro desafio nesse início da aula, nessa rotina com a criança. O que eu quero dizer, dando esse exemplo, é que a gente tem que deixar a rotina da criança prazerosa, que ela faça algo na sua casa sem perceber às vezes que é uma responsabilidade tão grande. Eu gosto muito daquele filme A Vida é Bela, que a criança ficou o tempo inteiro no meio da guerra achando que estava participando de um grande jogo. O pai usou o quê? De criatividade. Então vamos ser criativos, vamos usar o mundo da imaginação e bora brincar, criar brincadeiras, construir, né, com materiais alternativos que não custa dinheiro e eu garanto que deve fazer parte da rotina das crianças. Até que idade? Que criança que não gosta de brincar, né? O brincar é vínculo e eu gostaria de concluir essa temática do brincar com um cunho um pouco mais formativo para vocês e vou estar indicando na descrição para quem se interessar um pouquinho mais. É uma leitura um pouco mais técnica, mas que vai ilustrar o que eu falei nesse momento e que vocês vão perceber que existem estudiosos do mundo inteiro que estão assim com os olhos nessas famílias e com os olhos em vocês para que vocês levem a sério essas condições básicas. E o lazer, o direito a brincar é um direito fundamental da criança e a gente precisa garantir. Então gostaria de encerrar com essa seguinte reflexão teórica. Os pais, os primeiros cuidadores em uma situação suficiente e boa, estabelecerão um vínculo, uma sintonia com a criança, que lhes permitirá interpretar aquelas demandas de atenção e de cuidado que seu filho precisa em cada momento. Eles serão os primeiros responsáveis pela criação de canais de comunicação e significação favorecedores da construção da identidade da criança. Lopes, a partir de suas pesquisas sobre as necessidades da infância e a atenção de que as crianças precisam, afirma que, para as crianças, não é adequado qualquer tipo de sociedade, qualquer tipo de família, qualquer tipo de relação, qualquer tipo de escola, mas aquelas que lhes permitem encontrar respostas
as suas necessidades básicas. O discurso das necessidades da infância é hoje especialmente necessário, porque nem todas as mudanças sociais que estão acontecendo na estrutura familiar e na relação de pais e filhos estão livres de riscos para as crianças. Então, como eu disse, nós temos aí uma rede de pesquisadores e estudiosos. Nesse caso em específico, eu trabalhei com vocês a psicomotricidade na educação infantil, uma prática preventiva e educativa de Pilar Sanches, da editora Artmed. Eu vou deixar na descrição, mas como eu disse, é um livro mais técnico que eu fundamento a importância desse brincar como prevenção e principalmente como uma atitude educativa para a formação e desenvolvimento integral de nossas crianças. Qual é a dica de hoje? Jogar e brincar muito. Um beijo e até o próximo encontro.